Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias em Abacuque. Vamos ler no capítulo 1, os primeiros 4 versículos. Hoje estou começando uma nova série aqui na igreja, expondo o livro do profeta Abacuque. Lemos lá então. Abacuque fica Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, né? Poucas pessoas conhecem o livro, é um livro mais desconhecido do povo, né? Evangélico em geral. Faz parte aí dos profetas menores, assim chamados, né? É o 5º livro antes do fim do Velho Testamento. Então, se você pegar para trás, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, por ali, leiam lá. Então, lendo assim, capítulo 1 diz o seguinte: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra lida agora. Te agradecemos, Senhor, porque podemos contemplá-la. Obrigado porque tu revelas a nós os teus mistérios, Senhor. Tu revelas a tua palavra para nós. Tu nos dás, Senhor, conhecimento de ti. Tu nos fazes, Senhor, entender qual é o caminho que devemos seguir, o caminho da fé e da confiança no Senhor Jesus, mesmo em meio às mais diversas dificuldades que possamos enfrentar na vida. Pedimos, Senhor, que tu abençoes tua palavra ao nosso coração nessa manhã. Pedimos isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, depois de um longo tempo, só fazendo um parênteses, o ano passado todo eu fiquei fora da pregação porque eu estava na escola dominical. Foi uma experiência muito interessante também. E para mim o livro de Abacuque me surpreendeu, de certa maneira. A gente conhece, lê, mas quando você estuda um livro da palavra de Deus com um pouco mais de profundidade, você fica realmente surpreso e impactado pelo livro, pela palavra de Deus. E Abacuque é um desses livros que quando você olha assim, você não entende, não compreende muito bem, mas quando você aprofunda um pouco, você vê como ele é relevante para nossas vidas hoje, como ele é importante. E hoje eu pretendo fazer um overview, uma visão geral aqui do livro para vocês, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui. Quem é Abacuque? O primeiro versículo fala a sentença revelada ao profeta Abacuque. Sabemos que Abacuque é um profeta do Senhor e sabemos que Deus lhe revelou alguma coisa. Sabemos aqui que o Senhor, então, falou com o profeta, abriu os olhos, declarou-lhe alguma verdade, explicou para o profeta alguma coisa. Sentença revelada, algo que estava escondido, que não era tão claro, e o Senhor revelou ao profeta Abacuque. O profeta é aquele homem de Deus que recebe a palavra de Deus e anuncia ao povo. É aquele homem que ama a Deus de todo o seu coração. E aí, recebendo a verdade de Deus, ele proclama essa verdade. No entanto, esse profeta agora ele está sendo cuidado por Deus. Porque esse livro é um livro diferente. Ele é um livro semelhante ao livro de Jonas, em que há uma narrativa de uma conversa entre o profeta Abacuque e Deus. Há uma narrativa da comunhão entre um homem de Deus e o seu Deus. Essa narrativa é o que acontece aqui. Então o profeta fala com Deus, Deus fala com ele. Aí o profeta volta a questionar a Deus, Deus volta a explicar para ele como são as coisas. E no final esse homem de Deus, então, ele é abraçado por Deus.
ele é consolado por Deus, que é o que significa o seu nome. O nome Abacuque quer dizer abraçado, abraçado por Deus, amado por Deus. A gente tem pouca informação sobre quem de fato ele era, exceto de que ele é um profeta, mas se crê que ele era um homem também da tribo de Levi, um levita que morava em Jerusalém. Ele era um homem que servia no templo, e ele era também esse profeta. E ele se crê que ele era esse levita por causa do capítulo 3. Capítulo 3 é uma oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Essa oração final do Abacuque é a exaltação dele a Deus. No capítulo 3. E essa oração dele era cantada no templo. Então se crê muito que ele é esse homem que é um levita que está servindo a Deus no templo dia após dia, que ama o Senhor. Quando que o Abacuque escreveu esse livro? Quando que isso aconteceu? Também a gente sabe que foi, não tem muita informação, mas sabemos que foi antes da invasão do povo da Babilônia sobre Jerusalém. Foi um pouco antes, uns 2 anos antes dessa invasão. Nós sabemos pela história do povo de Israel, que o povo de Israel se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficou com 11 tribos, o Reino do Sul ficou com a tribo de Judá e a meia tribo de Manassés, e se formaram 2 reinos. O Reino do Norte, 120 anos antes de Abacuque escrever, foi tomado pelo rei da Síria e destruído. As 11 tribos de Israel foram tomadas. Samaria, que era a capital do Reino do Norte, foi destruída. Por quê? Porque eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Fizeram o que era mal perante o Senhor. Adoraram ao Deus Baal, fizeram os postes ídolos, queimavam incenso a esses deuses, e o Senhor os puniu. 120 anos depois, Judá não tinha sido punida, mas Judá entrou no mesmo caminho que o Reino do Norte, que esses reis do Norte fizeram. O que nós lemos há pouco aqui é meio chocante. Nós lemos há pouco aqui, 2 Reis, 21, e ali mostra que Manassés, aquele rei de Judá, um dos reis de Judá, um pouco antes de Abacuque, bastante antes de Abacuque, ele fez coisas abomináveis. Ele chegou a queimar seu próprio filho ao Deus Baal. Coisa horrível, Como nós vimos também, as ruas de Jerusalém se encheram de sangue dos inocentes, porque eles pegavam os filhos de todo mundo e matavam para esse Deus Baal, servindo ao pecado. O pecado sempre é extremamente destrutivo, A gente vê isso claramente aqui, extremamente destrutivo. Então esse rei Manassés, que é um rei de Judá, um pouco antes do rei Josias, tão amado e querido por todos, porque o rei Josias é aquele rei que renova a aliança com o Senhor, recupera o templo, tira as coisas que Manassés fez de ruim. E esse rei, então, restaura muita coisa, mas, na sequência, vários reis de Judá cometeram abominação perante o Senhor. Vários reis. E Abacuque está vendo isso. Abacuque está, basicamente, sobre o reinado de Jeoaquim. Se vocês não lembram lá, Jeoaquim ele começou a reinar no ano 609 a.C., mais ou menos em 607 é que Abacuque tem essa revelação do Senhor. 2 anos depois. 20 anos depois de Abacuque, haveria a destruição completa de Judá, onde o povo da Síria, aliás, dos caldeus, o Nabucodonosor, da Babilônia, rei da Babilônia, invadiria Judá e destruía completamente o templo em 586. Então, Jeoaquim, Jeoaquim, não é Joaquim, é um pouco difícil de falar, Jeoaquim, rei de Judá, era o rei em Judá e ele fez o que era mal perante o Senhor. Também, como fizeram todos os seus reis anteriores.
fazendo coisas terríveis. Nós vemos nesse texto aqui, irmãos, algumas palavras-chave. Olhe as palavras-chave. Hoje eu vou chamar a atenção para você para algumas palavras. Opressão, violência, iniquidade, destruição, contendas, litígio, a lei se afrouxando, a justiça não se manifesta, o justo sendo acuado pelo perverso, a justiça é torcida, isto é, o errado está certo, o certo está errado, o mal passa por o bom. Houve uma inversão invertendo toda a situação. O que Abacuque então está vendo? Agora eu queria que vocês se colocassem no lugar desse profeta. Você está lá no templo, você está contemplando o povo de Deus e você está lá servindo a Deus no templo. E você olha ao seu redor e o que você vê? O que você vê? Você vê o que ele está dizendo aqui. Violência, né? Opressão, iniquidade, pecado, imoralidade e vícios no meio do povo. Dominavam desenfreadamente. As autoridades que exerciam funções de autoridade na igreja, no povo, né, de Israel, no templo, eram frouxas e indolentes. Se alguém tentava fazer alguma coisa, os próprios profetas profetizavam mentiras contra o povo de Deus, né? Os próprios profetas se uniam contra. Então, mesmo que Abacuque tentasse dizer, olha, não pequem, não façam isso desagrada a Deus, veja o que aconteceu com o reino do norte, veja o que aconteceu com Samaria, foi totalmente destruída. Mesmo que ele tentasse fazer isso, as pessoas abafavam isso. Porque os outros profetas diziam, paz, paz, quando não há paz. Não há paz, porque o povo está fazendo grave pecado contra o Senhor. O pobre é deixado de lado, as viúvas são abandonadas, né? A imoralidade solta. Essa é a situação que ele vê. E um profeta que é contemporâneo de Abacuque é Jeremias. Jeremias também vê as mesmas coisas. E recebe a revelação semelhante a Abacuque. Inclusive, Deus fala para Jeremias, olha, não vai adiantar você falar nada. Porque esse povo aí, eles não vão te ouvir. Povo renitente, de coração duro, pecador contra o Senhor. Abram lá em Jeremias rapidamente, volte um pouquinho, né, suas Bíblias. Um pouquinho bastante, mas Jeremias, capítulo 5, versículo 26. Olha o que diz lá. Porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando como espreitam os passarinheiros. Como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos, para que prospere. Nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor, não me vingaria eu de nação como essa? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que farei quando estas coisas chegarem a seu fim? Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. O povo de Deus quer isso, quer viver essa vida longe do Senhor. Essa é a cena que a gente vê, né? Uma cena de muita impiedade. A gente sabe que as impiedades não paravam aí, como eu falei antes. Jeremias, ele mesmo fala, ó, desde a nossa juventude, Baal, o Deus da vergonha, tem consumido o fruto dos nossos antepassados, as ovelhas, os bois, em holocausto, e os seus filhos e as suas filhas.
É isso que estão fazendo. Edificaram altos a Baal. A Bíblia fala lá em Jeremias que tanto quanto era o número de ruas em Jerusalém, vocês lembram de Jerusalém, aquela cidade cheia de ruelinhas? Tanto quanto era o número de ruas em Jerusalém, assim era o número de altares a Baal. Em cada rua tinha um altar a Baal, né? E ali eles ofereciam seus filhos em sacrifício. Edificavam altos a Baal para queimarem seus filhos e suas filhas a Moloque. O que nunca lhes ordenei, disse o Senhor. Nem me passou pela mente que se fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Essa é a visão de Abacuque, de ver a terrível situação que há ali. Baal é um deus dos cananitas. Quando Israel entrou em Canaã, né, eles tinham que abandonar os deuses dos canaãs, mas eles assumiram esses deuses para eles. É um deus dos cananitas que significa senhor, dono. É um deus ligado à fertilidade. Eles acreditavam que ali em março, abril, paravam as chuvas. Ficava aquele período de seca, né? Durante quase 6 meses. Eles acreditavam, os cananitas acreditavam que tinham que oferecer sacrifícios a esse deus Baal para que voltasse a chover, para que houvesse fertilidade, para que houvesse abundância, para que houvesse alimento, para que houvesse fruto. E as pessoas seguem a esse deus dessa forma. E aí, a fim de promover isso, né, eles faziam festividades, e nessas festas havia muita licenciosidade, incluindo a prostituição masculina e feminina. Havia as prostitutas cultuais, né? Era um negócio terrível. E ali também se oferecia incenso a esses profetas, a esse Deus. Se queimava incenso, se queimava ovelhas, se queimava, né, animais e também pessoas. Manassés foi quem começou com tudo isso, como lemos aqui, né? Manassés começou com tudo isso. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. O mais interessante que a gente vê lá Manassés pecando dessa forma. Manassés reinou durante 55 anos, pôde fazer muita coisa errada, né? E depois de Manassés vem o rei Josias, que também reinou um bom tempo. Mas quando vem o rei Jeoaquim, quando o rei Josias é morto na batalha contra o rei do Egito, né, o faraó Neco II, né, depôs e ele morreu, outros reis vieram na sequência. Logo veio então Jeoaquim. E aí Abacuque vê toda a situação, né? E olha o que diz 2 Reis 24, de 1 a 4. Eu vou ler aqui, vocês não precisam abrir, talvez. Eu vou ler pela NVI, que é uma versão interessante. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele. O Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. E os enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de seus servos profetas. Isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente. Então, olha só, Deus suscitou os caldeus para virem contra Judá, por causa de todos os pecados que aquele rei Manassés, que viveu 55 anos, cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente. Pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não o quis perdoar. Então nós temos esse período aí, né, terrível com Manassés, um período bom em seguida com Josias, mas o rei Jeoaquim fez o que era mal perante o Senhor também. Então nós temos isso aí, né, essa situação toda. Na época de Abacuque, então ele olhou para o seu lado, pense em você agora olhando para o seu lado e vendo tudo isso. E você vê também que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, está vindo
contra toda uma região norte ali, dominando o Egito, lutando contra o Egito, e logo ele pode estar às portas de Jerusalém também. A Assíria estava em declínio. Naquela região sempre um crescia e outro descia, né? Quando a Síria crescia, né, os caldeus, né, os babilônicos desciam. Agora era a vez dos babilônicos e eles lutaram para dominar aquela região toda. E Abacuque então está vivendo isso. Essa é a situação que ele está vendo agora. É uma situação extremamente difícil, de pecados, né? De afronta a Deus. Mas eu queria chamar a atenção para vocês para outra coisa. Olhem agora esse homem, Abacuque. Esse homem, ele é um homem impressionante. Porque ele está vendo tudo isso. E o que ele faz? O que ele faz? Ele ora ao Senhor, né? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Ele deseja agora, né, que o Senhor o escute. Ele chama, ele vai em direção ao Senhor. Esse homem de Deus, ele está preocupado com tudo isso. E se fôssemos chamar para a nossa época, né, nós deveríamos estar preocupados também com a impiedade que campeia à nossa volta, com as impiedades da própria igreja, com as impiedades que nos cercam, e deveríamos nos prostrar a Deus em oração, como fez Abacuque, para que houvesse uma intervenção divina, para que Deus intervisse. É dessa forma que nós vemos Abacuque. Queria agora, então, rapidamente dar uma visão geral, antes de a gente ver uma aplicação. Veja o capítulo 1, então, ele faz essa questão: Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Então ele está orando, clamando a Deus. E há uma impressão do profeta aqui de que Deus não está ajudando, de que não está me salvando, né? Não está nos salvando. Uma impressão claramente depois vai se mostrar errada, né? Então essa é a primeira parte, de 1 a 4. Depois, nos versículos seguintes, Deus fala com o profeta Abacuque e fala: olha, estou trazendo os caldeus, vão destruir Jerusalém. É isso que vai acontecer. E o profeta então fica perplexo. Mas então, eu queria que fosse o contrário, que, né, o povo voltasse para o Senhor. Mas não, o Deus diz: não, chega, não vai dar mais. Então o profeta fica perplexo diante da resposta inesperada de Deus. Porque Deus é Senhor, né? Ele é o Senhor. A gente vai ver isso muito no livro, né? Deus é o Senhor. Ele é que manda. Não é os senhores tipo Baal que mandam. É Ele que diz: eu suscito os caldeus, eu que destruo, eu que julgo. Sou eu o soberano Senhor. A minha ira é santa e justa. Isso você vai ver claramente no livro, né? Que há uma exposição clara sobre esse tema. Mas o Abacuque fica perplexo e daí então ele faz uma nova intercessão. Nos versículos 12 a 17, no versículo 13 especificamente, ele fala: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? E aí o profeta pergunta, né? Por que o Senhor deixa o mal acontecer? Por que está acontecendo esse mal com o povo de Israel? O que o Senhor está deixando? Por que o Senhor permite que os ímpios prosperem? Por que o Senhor permite que os justos sejam destruídos pelos ímpios? Que o perverso destrua o que é mais justo do que ele? E o Senhor vai responder também essa pergunta, né? Na teologia a gente chama isso de teodiceia, né? É teodiceia. Theos é Deus, né? E de que é justiça. Ou seja, como um Deus pode ser justo mesmo num mundo mau, né? E ele vai responder isso também. E vai responder no capítulo 2, dizendo, primeiro, que
vou trazer uma nação que vai destruir totalmente os ímpios, tanto os que são de Jerusalém, de Judá, quanto os próprios caldeus. Vou destruí-los completamente, porque eles são totalmente ímpios. Mas você, Abacuque, entenda isso. Você deve viver pela fé. É isso que ele vai dizer para Abacuque. Veja o versículo, capítulo 2, verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Olha, irmãos, esse texto para nós é maravilhoso, né? Nós gostamos demais desse texto. Ele é repetido em Romanos 1,17, né? Quando Paulo cita esse texto, o justo viverá pela sua fé, pela fé. A justiça vem pela fé em Jesus Cristo, como a gente sabe depois. Então, o Senhor responde para ele dessas duas maneiras, né? Termina o versículo capítulo 3, ele diz, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Nós vamos ver como é maravilhoso observar aqui toda a soberania de Deus, todo o controle de Deus do universo, todo o domínio de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre uma nação ímpia. Essa é a nossa terceira divisão. Aí vem então a oração do profeta Abacuque, capítulo 3. É quando Abacuque compreende que o justo vive pela sua fé, mesmo em meio àquela situação toda de calamidade à sua volta. Um povo vindo do norte para destruir a nação de Israel, a nação de Judá. Ele então faz essa oração de exaltação, de glorificação a Deus. Em meio a todos esses males, ele glorifica ao Senhor. E ele termina o capítulo 3 dizendo aqueles textos maravilhosos, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ora, isso é um simbolismo da nossa própria vida. Nossa vida cristã é assim, né? Nós temos que exultar a Deus mesmo em meio aos sofrimentos que se acometem na nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, quer na igreja, quer na vida, quer no trabalho, quer no mundo. Nós devemos chegar à mesma conclusão do profeta. Nós devemos andar nos mesmos caminhos que ele. Orar ao Senhor, confiar nele, questioná-lo até. Não há problema com relação a isso, eu vou falar isso na próxima vez. Mas deve terminar em glorificação e exaltação. O profeta começa com temor, começa perplexo. Escuta a palavra de Deus, escuta a voz de Deus, vai a Deus. E o Senhor fala com ele pela sua palavra. E ele exalta a Deus em oração e fé, com alegria, em meio a esse mar de lama e dificuldade. Irmãos, essa é a nossa vida. Nós estamos assim, de uma certa maneira. Né? Nós vivemos isso todo dia. A Bíblia é um livro muito realista. As pessoas acham que vão viver aqui uma vida maravilhosa, né? Sozinhas, vivendo como querem, né? Sem se preocupar com o outro, sem se preocupar com a igreja, sem se preocupar com o órfão, a viúva, os pecados. Não viver sozinho. Não é assim. Né? Nós vivemos sob, né, uma realidade. E essa realidade, às vezes, é muito dura. De pecado, uma realidade de problemas, né? Uma realidade que não é assim tão fácil de lidar. Mas o que o Senhor quer que você faça em meio às dificuldades? Que você responda como o profeta respondeu. Com fé, né? Com confiança, com alegria. E para isso você precisa entender quem é o Senhor, a sua soberania, o seu controle sobre o universo,
O fato de que você não é um indivíduo único, mas você está inserido no meio da história de Deus. Que Deus é que controla essa história da qual nós vivemos. Você está inserido ali no meio. Você faz parte da história da redenção do povo de Deus. É maravilhoso que isso esteja dessa forma explícito aqui em Abacuque. Por isso que Lloyd Jones dá o título do seu livro, Do Temor à Fé. O cristão passa do temor pelas situações, pelas dificuldades que ele enfrenta, pelas coisas que ele vê, como Abacuque viu aqui. Há uma condição de fé, exultação, alegria, ainda que não haja mais ovelhas, ainda que não haja currais no gado, ainda que não haja mais comida. É isso que ele está dizendo. A figueira não floresce, não tem mais fruto. Todavia, no meio dessa situação, o que Deus quer de cada um de nós é que nós possamos dizer como ele: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É assim que nós devemos proceder. Heber Campos Júnior, no seu livro, dá o título, sobre esse tema, O Triunfo da Fé. De fato, a fé triunfa. No meio dessa confusão toda, Nicodemos chama de a crise da fé, que resulta em uma fé mais forte. Para encerrar, irmãos, por que nós vamos estudar Abacuque? Por causa de tudo isso que eu falei, todos esses focos. Nós vamos ver soberania de Deus, justiça de Deus, ira de Deus, porque as pessoas não querem mais falar em ira de Deus, mas está aqui claríssimo. A ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Vai ter sim. Deus, Velho Testamento. O Velho Testamento é ruim, é mau. Leia Apocalipse. Aí você vai ver que não é bem assim. Um Deus de amor que não leia Apocalipse. Você vai ver que há pragas, o Senhor executando juízo contra os pecadores que não fiquem perto dele. Então nós vamos ver esses grandes temas aí. E eu queria terminar, irmãos, dizendo o seguinte: uma coisa que esse livro ensinou para mim, pelo menos me chamou muito a atenção, que devia chamar a atenção para vocês. Esse homem, esse profeta Abacuque, ele não é um indivíduo que se sente isolado dos outros. Ele não tem essa ideia do individualismo prevalente na nossa sociedade moderna, que cada um vive para si mesmo e dane-se o próximo. Não é assim que ele vê. Ele está preocupado com o reino de Deus. Ele está preocupado com o que está acontecendo à sua volta. Ele sabe que isso ofende ao Senhor, isso não é nada bom. Ele está preocupado em olhar a obra de Deus. Ele está preocupado com tudo isso. Abacuque nos ensina que nós devemos ser pessoas que olham para o povo de Deus como um todo. Pessoas que olham para o reino de Deus e que se preocupam com o reino de Deus. Como é que estão as outras igrejas? Como que está o evangelho? Como que está a vida do meu irmão? Como que está as coisas que estão acontecendo à nossa volta? Será que as pessoas estão amando ao Senhor ou estão abandonando a Ele? Esse homem é um homem que ama a Deus acima de tudo e ama o seu povo. Quem ama a Deus ama o seu povo. Ama a sua igreja, vamos trazer para o nosso tempo. O reino de Deus é o seu foco. A nossa vida ganha força e significado quando nós estamos envolvidos no reino de Deus. Quando você vive a vida sozinha, solitária, você não frutifica para o reino, você não está envolvido no reino, você não está, como Abacuque aqui, preocupado com o reino, você sequer ora por ele. Este homem aqui é um homem que está envolvido nisso. Não é importante o que eu quero, mas o que Deus quer. O que Deus está fazendo na história da humanidade, o que Deus está fazendo com a sua igreja. É isso que interessa, é isso que nós devemos olhar. Não ficar indiferentes com o que nos acontece. Portanto, Abacuque é um exemplo de servo de Deus. Você quer ser um servo de Deus? Olhe para ele. Intercede. Chora se for necessário.
questiona, preocupado com o reino. Mas quando Deus fala com ele, pela sua palavra, hoje nós temos a palavra de Deus, né? Deus fala conosco pela sua palavra. O que ele faz? Ele aceita pela fé que Deus é Deus, que Deus é o Senhor, que Ele é soberano, que Ele está no controle de tudo, que Ele é, afinal de contas, o Deus da providência. Mesmo em meio às dificuldades, ele aceita isso, aceita e reage com fé e alegria. Os dois marcos, né, do cristianismo. Fé e confiança, fé e alegria. Então Abacuque é um exemplo para nós. Abacuque é um homem do povo de Deus. Não é um homem para si, pensando em si. O que eu quero para mim? Não, é o que é bom para a igreja, o que é bom para o reino. Como está a minha igreja, como está o meu irmão, como está o reino de Deus aqui. Essa é a preocupação, né? Ele é um servo da igreja, do povo de Deus, trazendo para a nossa época, né? Alguém que ama e se preocupa com o reino de Deus. Hoje teremos batismo, né? Muito bacana, né? Graças a Deus. Esses irmãos que vão se batizar, eles estão se associando a cada um de nós também, porque eles fazem parte agora não só da sua fé em Deus, mas fazem parte de um povo de Deus. Eles entram no reino de Deus, que não é uma pessoa só, é um grupo de pessoas. Eles não se concentram tanto em si mesmos, mas se concentram em como agradar a Deus e ao seu reino. E como participar desse reino. Eles devem ser cuidados, mas também eles são pessoas que participam e cuidam. Sempre de duas mãos, né? Você ajuda e é ajudado, né? Nesse reino de Deus em que todo mundo coopera para que haja esse crescimento. E Abacuque é uma pessoa dessas. E nós somos assim? Podemos dizer disso de nós mesmos? Não somos como Abacuque? Olhamos à nossa volta, estamos preocupados com as pessoas, preocupados com o reino de Deus, clamamos em oração, buscamos a Deus, queremos uma mudança? Nós nos preocupamos com o estado de coisas que acomete a nossa igreja ou não, nem sabemos nada sobre ela, né? E as outras igrejas? E o reino de Deus no mundo? E as missões? E as pessoas que evangelizam? Estamos preocupados? Ou somos aquele individualista que só se interessa pelo que acontece com você, né? Que é uma marca do nosso orgulho, né? Estamos atentos à história do mundo? Preste atenção. Não existe acasos. Deus é o Senhor da história. Tudo o que acontece à nossa volta, o desenrolar dos acontecimentos, tem a ver com Deus. Ele sempre é o Senhor. Entendemos que Deus vai sim vindicar a sua glória final, destruindo os ímpios. Essa é a verdade de Deus. É isso que Abacuque vai ver. Inclusive, a oração de Abacuque é uma oração não atendida, né? Abacuque ora a Deus pedindo que haja um reavivamento. Deus fala, não. Nem tudo que você ora, Deus vai fazer. Porque Ele é o Senhor, não você. Então ele disse não. Nós temos que estar atentos a isso. Buscamos a Deus em oração, intercedemos, lutamos uns pelos outros, pela igreja. Abacuque é um homem impressionante. Impressiona a gente ver o amor dele pelo seu próprio povo. Que nós possamos ser semelhantes a ele nesse aspecto. E vamos ver aqui ao longo da série de pregações, né, vários temas que envolvem a nossa vida, que envolvem a vida de Abacuque, mas que envolvem também a nossa. E a nossa segurança, o nosso objetivo é que nós possamos fazer a oração do capítulo 3. Então, se você no final dessa série poder orar como ele orou, então você tem fé no Senhor, confiança nele, e aí não importa o que venha à sua volta, o Senhor está conosco. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pelo teu cuidado conosco, pedimos, Senhor, que tu nos abençoes grandemente pela exposição desse livro maravilhoso que podemos contemplar.
Obrigado porque Ele tem uma mensagem clara para cada um de nós. Pedimos, Senhor, que essa mensagem cale profundamente nas nossas almas, porque Tu queres, Senhor, que nós cresçamos na fé e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que nos justifica diante de Ti. É isso que nós queremos, Senhor, queremos ser fortes em meio às adversidades, queremos ter alegria mesmo nas tribulações, queremos Te glorificar mesmo em meio a situações que são difíceis e complexas. Nos ajuda, Senhor, a crescermos no conhecimento do Senhor Jesus e de Ti. Abra os nossos olhos, Senhor, para a Tua palavra. Abençoa-nos nessa manhã, abençoa também o batismo que teremos em seguida. Que tudo isso, Senhor, seja um símbolo de como somos unidos a Ti. No Teu nome, Senhor, nós oramos. Amém.